Ok, gente, está gravando a nossa aula, tá? Boa noite novamente. Marquei essa aula pelo Google Meet para finalizarmos o nosso conteúdo, tá? Os primeiros capítulos gravei um vídeo, né? Espero que todos já assistiram, estejam assistindo, tá? E hoje nós vamos falar sobre a unidade 5 até a 8, certo? Qualquer dúvida, gente, podem colocar no chat, que agora eu vou disponibilizar o slide, eu não vou ter acesso à tela inicial, tá? A tela principal. Vamos lá. Tá dando para ouvir direito, gente? Tá tudo bem? Tudo certo? Sim, tá tudo certo. Ok, obrigada. Vamos lá. Olá, pessoal que está entrando agora, tudo bem? Estão bem? Passando um calor conosco, né? Coletivamente. Eu vou iniciar agora a apresentação do slide, vou retomar alguns itens, tá, importantes da unidade 1, que com certeza cairá na prova, tá, gente? Alguns alunos já me entregaram os portfólios, tá, as notas foram excelentes. Não esqueçam da data, tá, meninas? É até dia 22 os portfólios, e a partir do dia 23 até o dia 30 estarão disponibilizados as provas, tá? Então, vamos lá. Na aula 1, meninas, o que eu quero enfatizar com vocês. Primeiramente, o objetivo dessa matéria é o quê, professora Daniele? Falar sobre o ensino, a metodologia da língua portuguesa nas séries iniciais, tá? No vídeo eu comentei que o maior objetivo a ser alcançado no ensino da língua portuguesa é a produção textual. A produção textual, ela pode ser tanto oral como escrita. Como assim, professora? Oral, produção textual oral, seria um exemplo seminário. Quando você vai apresentar um seminário, né, você se prepara, né, você analisa a sua fala. Então, isso é uma produção de texto oral, certo? E a produção textual escrita, nós temos a dissertação, a narração, dissertação e assim por diante, tá? Então, aqui, meninas, slide, só um minuto, que deu uma travada, tá? Então, eu acho que tem gente querendo entrar, só um minuto. Tem que sair. Sair. Deixa eu só abrir para o pessoal. Permitir. Oi, gente, tudo bem? Só um pouquinho, tá, pessoal? Tem alguns colegas entrando. Será que aconteceu? Acho que deu certo, gente. Bem. Sim. Só um pouquinho, tem uns colegas entrando ainda, tá? Retomando, gente, datas importantes, porque depois, mesmo eu querendo, eu não posso alterar a plataforma,
tá? O do pessoal de Dourados me mata. Então, até dia 22, os portfólios. A partir do dia 23 até o dia 30 de setembro, nossas provas, tá? Professora, não encontro as provas ainda na plataforma. Elas não estão disponíveis ainda. Elas só serão disponibilizadas a partir do dia 23, certo? São 2 provinhas bem tranquilas, tá? Elas serão de acordo, baseado nos portfólios e mais na aulinha de hoje. Especificamente na unidade 8. Será que todo mundo já entrou? Então, meninas, retomando. O objetivo principal em relação ao ensino da língua portuguesa nos anos iniciais será a produção textual, tanto escrita como oral. Oral, eu já disse, um exemplo que seria o seminário, e a escrita pode ser dissertação, narração, descrição e assim por diante, tá? Outro item que eu quero enfatizar na aula 1 seria, e é uma das perguntas, tá? Do portfólio, alguns já me entregaram, que é sobre o tipo de ensino. O ensino, ele pode ser... Só um momento que está abrindo. Falamos sobre a dificuldade, os PCNs. Acho que eu não vou fazer a tela inteira, eu vou deixar assim mesmo. Alguns colegas entrando ainda, só um pouquinho, tá, gente? Aí está, meninas. O ensino da língua portuguesa, ele pode ser o tipo prescritivo, né? Como eu disse no vídeo, ele tem uma visão super tradicional em relação ao ensino da língua. O que significa ser tradicional em relação ao ensino da língua, professora? É aquele ensino focado na gramática, tá? Então, a professora ou o professor não vai levar em conta o conhecimento de mundo que esse aluno tem, tá? A vivência que ele só vai corrigir, né, a questão gramatical, acentuação, concordância, vírgula, ok? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo seria o tipo descritivo, tá, meninas? Aqui, o professor, a professora, ele já tem um olhar um pouquinho mais amplo em relação ao contexto do aluno, mas ainda leva em conta a gramática, tá? A gramática é muito presente ainda nesse tipo de ensino, o ensino descritivo. O último, que é o ensino ideal, né, entre aspas, ideal, é o tipo produtivo. Nesse tipo de ensino, ele objetiva desenvolver a competência comunicativa, visto que a partir desta concepção, o aluno adquire novas habilidades de uso. Então, aqui, nesse tipo de ensino produtivo, o professor vai levar em conta o conhecimento linguístico, que em relação à gramática, que o aluno já tem, conhecimento de mundo, que o aluno já possui, tá? E também o conhecimento textual. Vamos colocar aqui um exemplo. Nós estamos recebendo vários imigrantes, né? Aqui no nosso estado tem um projeto com a Universidade Estadual que é muito legal, em que se ensina a língua portuguesa como um segundo idioma, tá? Então, suponhamos que você esteja trabalhando no EJA, certo? E receba um aluno imigrante. Qual tipo de ensino você vai aplicar?
O primeiro, que é o prescritivo, que é totalmente tradicional, o segundo, que é o descritivo, ou o terceiro, que é o tipo produtivo, em que analisa-se todo o contexto do aluno. Qual seria, meninas? Podem responder no chat agora, eu já tirei o slide, fica mais fácil. Boa noite para quem chegou agora, tudo bem? Qual seria, gente? Se fôssemos receber um aluno imigrante, qual seria o tipo de ensino? Prescritivo, descritivo ou produtivo? Produtivo. Produtivo, muito bem. Se eu pedir para vocês colocar o porquê, seria no ensino produtivo, há uma visão ampla, né, em que se estabelece a visão do contexto, o conhecimento do aluno em relação à língua e o conhecimento textual, certo? Então, esses são os tópicos mais importantes da aula 1, tá, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Posso prosseguir? Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá. Na aula 5, meninas. Deixa eu colocar aqui. Na aula 5, vamos falar sobre a literatura. Até a aula 4, nós falamos em relação à metodologia, em relação ao objetivo do ensino da língua. Agora nós vamos fazer um breve comentário sobre a literatura infantil, tá? Bom, primeiramente, pessoal, vamos definir o que é literatura, tá? Literatura, a palavra vem do latim, tá? Que significa instrução, arte de ler e de escrever, evoluir e, com o passar do tempo, ganha no final do século XXVIII o sentido da criação estética. Então, aqui tem outras definições. Resumindo, meninas, literatura é um texto em que se tem uma preocupação maior com a estética, tá? O uso de algumas figuras de linguagem, como metáfora, metonímia, certo? Em relação ao ritmo. Então, quando você tem um texto um pouquinho mais trabalhado em relação à estética e alguns componentes da língua, nós chamamos de literatura, certo? Com certeza já estudaram literatura, né, na educação básica, e leram alguns livros, tá? Aqui nós temos outra definição, não vou ler, né, vocês podem ler com calma, os slides já estão disponíveis na plataforma, certo? Mas, professora Daniele, né, o que nos importa é a literatura infantil, pois será o público que iremos trabalhar, tá? Então, literatura infantil é, antes de tudo, literatura da arte, da mesma forma que a literatura destinada aos adultos. Como assim, professora? Não há uma distinção entre literatura infantil e literatura para adultos, tá? Quem vai fazer essa distinção, essa diferenciação, será o leitor, o receptor. Professora, então eu posso, um exemplo, eu posso colocar para o meu aluno ler 50 tons de cinza? Não, né? Não, certo? Não pode fazer isso, tá? Mas, tirando esses textos, né, mais eróticos, digamos assim, a literatura são textos amplos, tá? Então, quem vai decidir, porque às vezes nós como os adultos, lemos textos infantis, né, e nos emocionamos, certo? Então, quem vai fazer essa distinção, se é adulto ou não, seria mais o leitor e o receptor, tá? Aqui tem outra parte, né, de definição. Um tópico muito importante, tá, meninas, seria a literatura pedagogizante. O que é isso, professora? Literatura, texto literário, são textos mais trabalhados, mais elaborados em relação à estética. Ok, professora, isso eu já entendi. Então, agora nós vamos pegar esse texto literário e trazer para a nossa aula, tá? De língua portuguesa. Como que eu posso fazer isso, gente? Nós temos que ter um olhar um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais elaborado em relação ao uso desse tipo de texto nas nossas aulas. Exemplo, nós temos aqui, esse exemplo, gente, tem na nossa apostila, tá? É um poema, né,
que a professora usou como tarefa para a faixa etária de 4 anos, tá? Então, ela começa o vestido de Laura. O vestido de Laura é de 3 babados, todos bordados. O primeiro todinho de flores de muitas cores. Na segunda, apenas borboletas voando num fino bando. E assim por diante, né? Ela lê o poema, mas a professora pegou um poema tão bonito, né? E tão trabalhado, mas ela apenas pede para... a atividade proposta após a leitura para as crianças de 4 anos foi apenas colorir borboletas, recortar e colar no desenho um vestido. Após fazer uma leitura breve do poema, meninas, nós podemos observar que, claro, podemos trabalhar a figura da borboleta, das cores, mas podemos ir um pouquinho mais além do que essa parte superficial, tá? Como assim, professora? Trabalhar alguns advérbios, né? Exemplo, nada. Será que uma criança de 4 anos tem essa percepção do advérbio nada? Ou do numeral aqui também é o advérbio muito e pouco, né? Então, isso seria uma sugestão, tá? Pegar um texto literário, que é o poema, não fazendo um trabalho superficial, tá? Fazendo um trabalho um pouquinho mais trabalhoso para você analisar o texto, certo? Levar a essência do texto para os nossos alunos. Mas, professora, eu vou conseguir fazer isso no meu dia a dia? Como será isso na alfabetização? Esse tipo de exercício, meninas, não é o primeiro exercício que vocês aplicarão na alfabetização, tá? Será um exercício para uma etapa um pouquinho mais adiante, em que a criança já consegue identificar as letras B, tá? Do abecedário, certo? Por isso que não estou julgando, alguns colegas, né, alguns profissionais, fazem trabalho só de reconhecimento, exemplo, colorir borboletas, ou fazer desenho no vestido, tá? Eles não conseguem aprofundar mais usando um texto literário, por questão de quantidade de alunos, que nós sabemos que são muitos, né? E assim por diante, né, gente? Às vezes não tem auxiliar em sala de aula, é complicado, tá? Mas o ideal é que nós trabalhemos um texto literário um pouquinho mais com um olhar atento e aprofundado em relação ao sentido do texto, certo? Os autores, né, os estudiosos afirmam que as atividades de leitura proposta ao aluno, quando se debruça sobre um texto literário, tem sempre de ser centrado no significado mais amplo do texto. Atenção na palavra, significado mais amplo do texto, significado que não se confunde com o que o texto diz, mas reside no modo como o texto diz o que diz, tá? Então, aqui seria um resuminho, né, da minha palavra até agora. Trabalhar texto literário é importante? Sim, professora Daniele, mas tem que ter um olhar um pouquinho mais aprofundado em relação à sua utilização do texto literário. No caso, foi o poema que eu apresentei, certo? Meninas, essa é a aula 5, tá? Sobre a literatura. Alguma dúvida, meninas? Tudo certo até agora? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Eu disse no início do nosso chat que como eu vou estar utilizando o slide, eu não consigo ler as perguntas, tá? Mas aqui é a Rafaela, ela colocou uma pergunta. Tudo que é livro, podemos dizer que é literatura? Bom, Rafaela, boa noite, tudo bem? Isso vai depender do receptor e do leitor, tá? Professora, esse semestre eu tenho que trabalhar HQ, né? História em quadrinhos. História em quadrinho é um texto literário? Sim, né? Porque lá você tem interjeição, quando a pessoa fala, ufa, né? Passei na prova, passei na matéria da professora Daniele. Ufa, uma interjeição, então tem um trabalho estético, tá? É claro que vocês, como professoras e professores, terão que fazer um filtro, né? Do tema que esse livro vai trazer, tá? Mesmo que seja o receptor que vai definir se é uma literatura infantil ou se é para adulto, professores e professoras sempre terão que ler todos os livros que vocês indicarão no início do ano, né, para os pais
adquirirem, ou até para a escola adquirir para a biblioteca, tá? Então, tem que ter uma análise, Rafaela. Não é todo livro, né? Depende do seu objetivo em relação ao ensino, tá? Porque literatura, em modo geral, é todo texto que tem um senso estético um pouco mais trabalhado, certo? Mais alguma dúvida, meninas? Podemos prosseguir? Tá tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, gente? Podemos ir? Então, vamos para a aula 6, tá? Meninas, a aula 6 e a aula 7 é um breve panorama histórico da literatura infantil no Brasil, tá? Então, uma aula bem curta, tá? Ela é bem resumida, certo? Na nossa plataforma tem 2 vídeos, tá? De uma professora muito boa, vocês puderem assistir, tá? Tá no campo aulas, e tem 2 aulas sobre essa parte histórica, um pouquinho mais explanada, certo? Então, vamos lá. Professora, como que começou, né? Como que surgiu a literatura? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Narrativas primordiais. Como o próprio nome indica, primordiais, os primeiros, trata-se das primeiras narrativas que se tem conhecimento. Elas tiveram origem na Índia e na Europa, tá? Então, são denominadas de indo-europeias, ok? Aqui as histórias, elas são transmitidas oralmente, tá? Umas histórias muito conhecidas, que são as Mil e Uma Noites, que ainda nós conhecemos, né? E ela utiliza-se da técnica caixa de surpresa, em que uma história vai puxando a outra, tá? Então, assim iniciou-se a literatura, né? Transmitida oralmente, ok? E com a utilização da técnica caixa de surpresa. Depois, pessoal, vieram as narrativas medievais. Esse período é um período um pouco mais longo, que teve início no século V até o século XV, tá? Vixe, aqui acontece muita coisa, professora, sim. Tem a influência da religião, certo? Aqui nós temos já o início das fábulas, certo? Temos também o início do cordel, que depois, vamos lá. Como os textos, né, vieram da Índia e da Europa, pelos colonizadores, foram introduzidos ao nosso país, tá? E esse resquício ficou conhecido como cordel. Alguém conhece cordel, gente? Já ouviram falar? Cordel nada mais é, gente, que textos, né? A literatura é apresentada por cordão ou uma cordinha, tá? Certo? Então, nessa fase, nós temos a fábula, nós temos a questão contando a influência da religião, ok? Mas ainda é transmitida oralmente, não há nada registrado, assim, de uma forma rígida, tá? A literatura, ela é passada ainda de uma forma oral, certo? Então, vamos prosseguir, professora. Vamos para a aula 7. Passando ao período medieval, nós entraremos no século XVIII, tá? Aqui ainda estamos vivendo essa fase da independência, certo? Então, percebemos que a impressão de livros era feita em Portugal e que Marquês de Pombal teve grande importância. Porque temos ainda a influência da corte, tá? Em Portugal, expulsa os jesuítas e torna o ensino obrigatório. No Brasil, a situação é mesmo em relação à expulsão dos jesuítas. Mas ainda o ensino, né, já estudaram história da educação, não foi um boom, né, como foi em Portugal, demorou um pouquinho mais, tá? No final do século XVIII é que se pode reconhecer uma literatura nacional. As fábulas são traduzidas e adaptadas. Aqui já começa, gente, a impressão, então a literatura já recebe um tratamento escrito, né? Não é mais transmitida oralmente, somente oralmente, tá? Ela passa a ser escrita.
No século XIX, destacamos a mudança da corte portuguesa para o Brasil, e isso gera alguns progressos. A expulsão dos religiosos desorganiza o sistema escolar, mas aqui, gente, há uma coisa boa, que é a implementação da editora do Brasil, tá? Então, no século XIX, começa-se a produção de livros aqui no nosso país. Produzem livros de literatura para as escolas. A linha ideológica dessas obras está centrada no nacionalismo, intelectualismo, tradicionalismo, moralismo e religiosidade, ok? Então, a partir do século XIX, nós temos a produção de livros aqui, de editora no Brasil. Século XX, Lobato, finalmente, com certeza já ouviram falar nesse nome, muito famoso, e é um autor muito importante, tá, pessoal, porque ele é considerado como pioneiro, verdadeiramente, da literatura infantil, tá, quando ele produz A Menina do Narizinho Arrebitado, certo? Valorizando características nacionais. Tem outras obras, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é muito conhecido, tá? E, por fim, meninas, nós temos autoras atuais como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, que vocês poderão estar apresentando para os alunos, seus alunos, ok? Então, pessoal, foi uma breve mesmo, uma apresentação da linha, da história da literatura, surgiu lá na Índia e na Europa, né? Teve essa influência de Portugal, claro que nós somos colonizados, né? Fomos colonizados, e chegamos até os autores como Lobato, que é muito importante, tá? E Ana Maria Machado e Ruth Rocha. Tá tudo bem até aqui, meninas? Tudo certinho? O áudio tá tudo certo, gente? Tá sim, professora. Então, tá bom. Os ruídos, pessoal, é home office mesmo, tá? Meu filho está em casa. Temos os cachorros, né? Então, tem esses ruidinhos, tá? Peço desculpa, mas vamos lá. Vamos lá. Aula 8, meninas, ela é importantíssima, tá? Porque, professora, na aula 5 nós definimos o que é literatura, né? Texto literário. Na aula 6 e 7 falamos sobre a história da literatura. E na aula 8 nós vamos colocar, né, em prática a literatura no ensino da língua portuguesa, tá? Então, vamos lá. É preciso, então, encontrar metodologias diferenciadas para o trabalho voltado a ensinar conteúdo, ou explorar o aspecto moralizador e outro tipo de metodologia para trabalhar com a imaginação, ou ainda, o professor precisa saber escolher as obras adequadas, precisa conhecer o recurso metodológico que irá empregar, de modo a incentivar a compreensão e a verbalização, tá? Então, aqui, complementando a pergunta da Rafaela, o professor precisa saber escolher as obras adequadas, tá? Vou falar sobre alguns itens, né, que nós devemos seguir para fazer essa escolha, certo? Uma pergunta muito importante. Para que a criança se interesse pela leitura de textos literários, ela precisa de exemplos e de incentivo. Aqui é muito importante. Meninas, não adianta você criar no seu planejamento, né, um momento de leitura, né, fazer um cantinho bem aconchegante, com almofada, né, com o livro à mostra. Se na hora da leitura a professora lê, coloca os alunos, né, sentadinhos, entrega o livro e ela mexe no celular, tá? Então, não adianta você ter todo esse espaço preparado para o momento da leitura, se o professor, a professora, né, não dá o exemplo, não incentiva os alunos, ok? Então, não pode ficar mexendo no celular, tá? Tem que ter lido todos os livros que estão expostos ali na biblioteca da sala de aula, né, no espacinho, ok? O autor, gente, ele dá algumas orientações para incentivar o hábito da leitura. Vamos ver quais são? Contar e ler história em voz alta. Além do desenvolvimento do vocabulário e do contato com a estrutura de textos poéticos e narrativos, motiva o aluno. Então, a primeira vez que você irá contar, exemplo, a história do Pinóquio, contar e ler história em voz alta, tá?
Outra dica, contato com o livro em leitura silenciosa, pois, segundo o autor, pesquisas mostram que a compreensão é melhor dessa forma. Mesmo para criança que ainda não lê, o contato silencioso permite contato com as imagens, desenvolvimento da imaginação e de diferentes emoções. Como assim, professora? Primeiro você fala que tem que ler em voz alta e depois você faz a leitura silenciosa? São momentos, tá, meninas? A primeira vez que você irá apresentar o texto, né, ler a história, exemplo do Pinóquio, contar e ler a história em voz alta. É uma leitura coletiva que você vai fazer, né? É uma leitura individual. A leitura silenciosa, ela é recomendada mais para uma leitura individual, quando o aluno pega, levanta, escolhe o livrinho que ele quer ler, ele vai folheando, então aí pode ser uma leitura silenciosa. Agora, quando você quer trabalhar uma obra, um livro para toda a turma, tem que contar e ler história em voz alta, certo? Outra dica para as crianças iletradas, né? Aquelas crianças que não estão no processo de alfabetização ainda. É importante que o professor, ao contar história, escolha textos curtos, como fábulas, contos populares, parlenda, poemas curtos, contos maravilhosos, que envolvam fadas ou animais, tá? Então, professora, se eu vou trabalhar com 3 aninhos, 2, 3, 4 aninhos, que ainda, né, eles estão no processo de reconhecimento, não são letrados, tá? Escolher textos, né, que tenham bastante imagem, de preferência, mas textos curtos, né? A maioria de vocês já fazem estágio, já estão inserindo em sala de aula, e já perceberam que eles não ficam muito tempo sentadinhos, certo, meninas? Não ficam, né? Então, quando elas são iletradas, o ideal é que os textos sejam curtos, ok? Outra dica, a interpretação do texto é muito importante. O aumento do número de analfabetos funcionais tem comprovado a dificuldade da interpretação. Falamos isso, meninas, no início da aula 1, né? Que um dos problemas, os maiores problemas do ensino da língua portuguesa, dos alunos que terminam o ensino médio, é que eles não conseguem compreender o texto e nem produzir um texto, tá? Então, trabalhar leitura, gente, a leitura vai ajudar muito nesse processo, tá? Para diminuir os analfabetos funcionais do nosso país, certo? Atenção para não confundir, meninas. Esses itens que eu acabei de ler são dicas para incentivar o hábito de leitura dos nossos alunos, certo? Agora nós vamos para as fases, tá? Que os alunos, né, têm em relação ao desenvolvimento. Professora, suponhamos, eu vou dar o mesmo livro para um menino de 6 anos, né? Eu posso usar o mesmo livro para um menino de 6 anos, menino de 3 anos? Não. Eles não estão, né? Desculpa, meninas, falei bobagem. Dependendo do grau da questão do letramento, né, você pode usar sim o mesmo livro, tá? Mas vamos lá, então. O autor identifica 4 fases de desenvolvimento em relação à atividade a serem aplicadas, tá? Então, período de 2 a 6 anos, fase do egocentrismo. Já estudaram em psicologia? Acredito que sim, né? Estudaram psicologia já, meninas, da aprendizagem? Se não estudaram, né, é um tema muito interessante, casa muito bem. Na verdade, ela dá um respaldo para todas as disciplinas, tá, em relação ao ensino. É muito importante psicologia da aprendizagem, tá? Indicam-se histórias que tenham cenas individuais, objeto do seu dia a dia, atividade com música ou jogos didáticos, porém, a partir dos textos, são indicados. Então, meninas de 2 a 6 anos, eles são subjetivos, né? Então, trabalhar com cenas, textos que tenham cenas individuais, trabalhar com objetos do dia a dia, tá? Da criança e do aluno, e com música e com jogos, certo? Próxima fase. De 5 a 9 anos, idade de contos de fadas, mitos e lendas. Pode resolver conflitos por meio da fantasia. Nessa fase, a criança está deslumbrada com sua capacidade de ler. É importante, é o momento de aproveitar isso e explorar bastante as leituras.
pedir mais leituras do que atividades. Atenção, tá, meninas? Então, de 5 a 9 anos, meu aluno já começou, né, a ler mais, professora. Então, vamos aproveitar esse avanço e pedir mais leitura do que atividade. Não estou falando que tem que trabalhar só a leitura, tá? Mas tem que diminuir um pouquinho. Os livros não devem ter exageros de ilustração, diminuir os desenhos, uma vez que a criança está voltada para o texto verbal, certo? Então, neste segundo período, já se concentra a questão da linguagem verbal, tá? Então, no período anterior, de 2 a 6 anos, tá? Que é a fase subjetiva, trabalhar mais textos não verbais, certo? Próximo período de 9 a 12 anos, a alfabetização já está consolidada, assim esperamos, né, gente? A partir do terceiro aninho ali, tá? Trata-se de um leitor mais independente e mais crítico. Ainda há interesse pelo mágico, mas também já se prende ao real. Nesse segundo período, gente, eles trabalham ainda muito com a questão da fantasia, tá? Aqui no terceiro período, eles já vão se desprendendo, né? Eles vão fazendo mais questionamentos em relação a questões reais mesmo, tá? A leitura vai facilitar a apropriação da realidade, sem romper com o estágio da fantasia, que ainda não abandonou de tudo, tá? Então, não é porque ele entrou para a fase de 9 a 12 anos que ele já lê, né, professora? Ele já passou da alfabetização, está indo para o letramento, que ele vai abandonar o mundo de fantasia. Então, eu posso trabalhar alguns elementos da fantasia aqui, certo? Alguns livros que tragam esse tema, tá? Último estágio, né? É o estágio que todo professor e professora espera do seu aluno. A última fase diz respeito ao leitor competente, que foge ao nosso propósito de estudo, pois não se trata mais da literatura infantil, aqui seria as séries finais do ensino fundamental, ensino médio, e com certeza quem está na universidade, né? Diz respeito ao leitor competente, o leitor que consegue compreender, consegue discorrer e escrever sobre assuntos, né, que estão sendo estudados, ok? Meninas, essas 4 fases são importantíssimas, tá? Porque, professora, para você fazer seu planejamento, para você pegar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e fazer o seu planejamento, que agora tudo está pautado em relação ao BNCC, tá? E também ter respaldo, né? Por exemplo, se a sua coordenadora falar assim, você está trabalhando com quarto ou quinto ano, fala assim, ai, fulana, não trabalha esse livro, não, traz muito questão do mundo da fantasia, eles já são grandes, né? Dependendo da turma, claro que você vai ter esse conhecimento e toda essa segurança para falar que vai ser sua turma, você pode falar, não, coordenadora, né? Que segundo alguns estudiosos, até os 12 anos, eles ainda têm esse contato com o mundo da fantasia, né? Não é muito forte, mas ainda tem, tá? Para você poder defender a escolha do seu livro, né? Que você irá trabalhar na sala de aula. No final, meninas, eu trouxe alguns jogos, alguns livros também, tá? Que vocês poderão estar trabalhando em sala de aula, certo? São 2 slides de livros, ok? E textos que poderão estar trabalhando em sala de aula, tá? Então, vamos retomar aqui, meninas, não confundir dicas, né? Eu sei que vocês são leitoras competentes, não vão confundir dicas com as fases, tá? A fase de desenvolvimento da atividade são 4, e as dicas também, então, às vezes, pode ter essa confusão na hora de produzir o portfólio ou a prova, tá? Mas atenção. Então, meninas, é basicamente isso, né? A nossa matéria. Alguma dúvida, gente? Olá, Alexandra, tudo bem? Oi, professora, desculpa o atraso. Não, tudo bem. Alexandra, imaginando, né, algum cenário assim, parecido, né? A aula foi gravada, tá? Está sendo gravada. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Depois, por e-mail, tá? Aí você vai conseguir acompanhar desde o início, tá bom? Tá bom. Eu vou desligar o microfone, tá? Tá bom, tá bom. Então, meninas,
resumindo, né, a nossa matéria, qual é o objetivo principal ao ensinar a língua portuguesa? Segundo os PCNs, professora? Professora Daniela, eu sei. Produção textual, tá? Produção textual, ela pode ser de forma oral ou escrita, ok? No começo da aula eu falei sobre, também no vídeo, eu falei sobre produção textual, mas como a produção textual pode ser oral, gente? Como que ela pode ser oral? Como que nós classificamos a produção textual que seja oral? Oral é igual ao seminário, né, professora? Isso, seminário. Quando a criança, né, decora um poema e ela canta, também é uma produção textual? Sim. Tá? Mesmo ela não lendo, professora, mas ela, né, decorou, ela memorizou, ela entende os componentes, né, daquele poema, é uma produção textual oral, tá? Então, quem irá trabalhar nas séries iniciais, né, na educação infantil, vai trabalhar mais com a produção textual oral, certo? E gradativamente vocês passarão a trabalhar texto com os alunos, certo? E quais são os tipos de ensino, gente, da língua? São 3. Na aula 1. Descritivo, prescritivo, descritivo e produtivo. Certo? O prescritivo, ele é super tradicional, focado na gramática. É aquele tipo de correção, meninas, em que o professor só vai olhar a gramática. O professor vai pegar, exemplo, o texto da Alexandra, vai falar assim, pegar o texto da Alexandra, ela não vai nem saber se a Alexandra teve algumas, né, questões pessoais aquela semana, ou se ela acabou de mudar de escola ou de estado, ela só vai pegar e fazer as correções em relação à gramática, da pontuação, acentuação, concordância, certo? Isso é um tipo de ensino prescritivo. Tá errado? Será que tá errado, gente? Ou tá certo? Em parte está certo, mas em parte está errado, né, professor? Isso. Alguém já trabalha em escola? Já faz estágio? Acho que a maioria, né, gente? Não tem, quando a gente entra em algumas turmas, né, tem aquelas turmas que você pode até ficar de costas, né, uns minutos que não vai acontecer nada, mas tem aquelas turminhas que são mais agitadas, você precisa de um pouquinho mais de atenção, tá? Então, vai depender da sua turma, não tem um tipo de ensino certo ou errado. Você, como professora, vai decidir que tipo de ensino vou aplicar. Professora, aquela turma, meu Deus do céu, né? Não posso nem mostrar o meu dente que eles, né, já querem montar. Então, nesse caso, gente, você vai ser um pouquinho mais tradicional, tá? Mas aquela turma que você tem um pouquinho mais de controle, que eles são um pouco mais calmos, você pode usar uma metodologia um pouquinho mais flexível, certo? A Rafaela colocou aqui que vocês já estudaram a psicologia da aprendizagem, tá? Então, além de cair em concurso, gente, ele dá um respaldo muito legal para todas as disciplinas. Vocês vão estudar a metodologia da matemática, eu acho, a geografia e ciência, é importante para todas, tá? Certo? Além do mais, falamos sobre literatura, o que é texto literário. Texto literário é todo texto que tem um trabalho estético mais aprofundado, com figuras de linguagem como metáfora, metonímia, tá? E, utilizando a pergunta da Rafaela, texto literário é o receptor que vai decidir se é infantil ou adulto, certo? Mas é claro que você, como professora, tem que fazer esse filtro antes, ok? E na aula 6 e 7, falamos sobre o panorama da história da literatura, que começou na Índia e na Europa e foi se desenvolvendo. Chegou o período de Terra Gráfica, né, a editora brasileira, que foi no século XIX, e assim a nossa literatura, ela cresceu, ela se fixou, né, pois não, além de ser transmitida oralmente, ela começou a ser registrada, né, em textos, tá? E a aula 8, meninas, estudar bastante, né, porque cai na prova, é uma aula muito importante, que fala sobre as dicas
de incentivar a leitura. Quais são as dicas, meninas, para incentivar os nossos alunos a ler? Ter o hábito de ler. Ler o texto em voz alta, certo? Quando for algo coletivo, professor, eu quero trabalhar, sei lá, os 3 porquinhos com a turma inteira. Então, o primeiro contato, você tem que pegar o livro e ler em voz alta, certo? Outra dica é, quando o aluno, né, haverá momentos em que os alunos escolherão, sentarão individualmente, vai pegar o seu livrinho e ele vai fazer a sua leitura. Nesse momento, o ideal é que seja a leitura silenciosa, tá? Na leitura silenciosa, segundo as pesquisas, né, o aluno, ele está mais concentrado, ele vai adquirir mais vocabulário, ele vai ter um pouquinho mais de atenção em relação ao texto, tá? O que mais, gente? O que mais tem que... Quais são as outras dicas para incentivar o hábito da leitura? Vou abrir aqui para a gente. Aula 8. Só um pouquinho, meninos. Então, nós temos aqui, né? Outra dica para incentivar a leitura, professor, as crianças iletradas, né? As crianças que não dominam ainda o alfabeto, tá? As letrinhas, textos curtos, né? Com fábulas, músicas, tá? Poemas curtos. Por quê? Eu já disse, né? Acho que vocês até me relataram isso em algumas matérias do semestre passado, semestres anteriores, que as crianças, o nível de concentração, o tempo de concentração é muito pequeno, né? Então, quanto mais a criança ela é menorzinha, o tempo de concentração é proporcional. Então, tem que ser textos curtos, com fábulas, tá? E, por fim, gente, não é uma dica, mas seria um objetivo nosso, como professora de língua portuguesa, seria a interpretação de texto, né? Trabalhar a questão de compreensão textual é fundamental para diminuir o número de analfabetos funcionais, tá? Então, essas são as dicas, tá, meninas? Temos as fases também, período de 2 a 6 anos, que é a fase mais egocêntrica, de 5 a 9 anos, que é voltado para o mundo da fantasia, então aqui você pode trabalhar bastante questão de fada, algumas lendas, né, que tem Saci, por exemplo, tá? No período de 9 a 12 anos, aqueles já dominam a alfabetização, estão indo para um letramento, né, uma compreensão mais aprofundada do texto, tá? Aqui nós temos que abandonar um pouquinho o mundo mágico e voltado mais para o mundo real. E o último estágio, o estágio em que nos encontramos, né, diz respeito ao leitor competente, certo? Não trabalhamos, tá? Porque pedagogas, né, e pedagogos trabalham até o 5º ano, tá? Certo? Então, até o 5º ano seria o período de 9 a 12 anos, certo? Calma, professora, mas também vocês poderão trabalhar com a educação de jovens e adultos, né? Aqui vocês poderão formar leitores competentes, sim, ok? Aqui segue a lista de alguns textos, tá, meninas? Para vocês trabalharem no ensino da língua portuguesa. Posso falar da última frase? A Gabriela colocou assim, professor, o que mais posso falar da última fase? A última fase, você pode colocar assim, o leitor competente é aquele leitor que compreende, né, o texto lido, compreende também as mensagens subjetivas, né, já falei isso, acho que na produção textual 2, né, meninas? Suponhamos que estejamos no inverno e você foi à casa de um colega, certo? Mas a janela está aberta e você está com muito frio, né? Aí você fala assim para o seu colega, nossa, né, que frio. Então, o leitor competente, né, vai perceber que você está pedindo para fechar a janela, certo? Quando você fala assim, nossa, eu estou com frio, está pedindo para fechar a janela. Então, o leitor competente, ele consegue ler e entender questões subjetivas, né, implícitas, tá? Seria, certo? Meninas, é isso.
tá? É uma matéria, assim, tranquila, né? Estou aberta às perguntas, podem fazer. Professor, como que vai ser do dia 22 ao dia 29 que vai ser a prova 1 e 2? Tá, Vai só um pouquinho, Natalina, né? ser Hilda. Natalina, eu vou passar aqui, tá? Até o dia 22 de setembro, que é a próxima terça, né, gente? O portfólio, são 2 portfólios, tá? Vamos garantir um 10, né? 2 10 aí, tá, meninas? Né? Porque a prova, né, vocês terão 5 dias para fazer, mas é um pouquinho mais elaborada, tá? Então, portfólio até dia 22 de setembro, as avaliações especiais, que são as provas, vai estar disponíveis a partir do dia 23 até o dia 30. Então, do dia 23 até o dia 30. Tá Deixa eu colocar jóia. aqui. Obrigada. Meninas, mas super tranquilo, tá? Baseado no portfólio, ok? E, por favor, não percam os prazos, tá? Como eu disse, né, já, eu não posso, mesmo querendo, eu não posso mudar a data na plataforma, senão o pessoal de Dourados vai me matar. Me mata mesmo. Vou mandar aquele e-mail gigantesco, tá? Mas caso, né, aconteça, claro, algum incidente, entre em contato com a professora Gisele, né, pra gente negociar isso, ok? Porque eu não quero corrigir nenhuma prova de exame, né, meninas? Na pandemia, né? E o portfólio, certo? Outra questão, meninas, que cai na prova, eu não sei se é na prova ou no portfólio, é sobre BNCC. Já estudaram BNCC? Não? Já estudaram BNCC, menina? Sim, está no portfólio. Tá. Já estudaram? Ah, então tá. Eu vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui, meninas, para vocês assistirem, tá? Sobre o BNCC, é uma introdução, tá? Só para termos uma ideia do que se trata esse documento muito importante. Vocês estão no estágio, com certeza vocês vão consultar BNCC para sempre. É extenso, meninas, mas quanto mais você consultá-lo, mais você vai memorizar e você vai passar no concurso, né? Certo? Ou num processo seletivo aí, tá bom? Então, vou colocar aqui. Deixa eu ver se vai. Só um minuto, meninas.
Tá baixo o som, professor. Tá sem som. Por aqui, mas eu vou dar o link, tá? Não tem som, percebi. Eu vou deixar o link vou passar no grupo do WhatsApp e eu também vou deixar no mural da plataforma, tá? Para vocês estarem assistindo, certo? Alguma dúvida, meninas? Tudo certo? Tá tudo bem? Estão calmas? Estão ansiosas devido à pandemia? Professora, Oi. como cheguei atrasada, a matéria da atividade 1 tá no material de aula. Isso, está no material de aula, tá? São duas atividades que estão valendo nota, tá, Alexandre? Os portfólios, até o dia 22, Sim. que já estão na plataforma. Algumas alunas me procuraram, falando assim, professora, eu não encontro a prova. A prova só será disponibilizada no dia 23. Dia 23. Tá ótimo, entendi. Tá bom? Uhum. Tem até Agora o dia é só 30 atividade. para realizar. Só atividade, certo? A atividade está super tranquila, tá? Professora, eu não marquei Google Meet para o dia 22, mas se vocês, qualquer dúvida, gente, né, podem me mandar no WhatsApp, tá? Várias alunas já me procuraram, mandaram mensagem pelo WhatsApp, que eu respondo também, tá bom? Tranquilo. Tá bom. Beleza. Pessoal, posso pedir para vocês ligarem a câmera, se puderem, para a gente tirar uma fotinha? Eu vou tirar uma fotinha. Aí a gente já encerra a aula, pode ser? Ou tem alguma dúvida, gente, ainda? Eu? Olá! Ai, queria tanto encontrá-las pessoalmente, né? Estava com esperança de voltarmos agora nesse semestre, mas não deu, né, gente? Não deu. Talvez não volta nem no físico, né? Então, a previsão é ano que vem, né, Alexandra? Vamos torcer, né? Vai dar certo. Tá feio. Oi. Por que a nossa vai voltar? Não entendi? Porque as escolas vão voltar. Não consegui ouvir. Você pode digitar? Eu acho que fica melhor. Por que Tá falhando. a faculdade não vai voltar, sendo que as escolas particulares vão voltar? E, tipo, educação infantil, fundamental. Natália, os outros países, né, que fizeram esse retorno, começaram pela educação infantil. Tá? Então, o Brasil está seguindo esse mesmo modelo, vai voltar os iniciais agora, né, de 0 a 5 anos, eles vão fazer a análise, e depois eles vão autorizando ou não, tá? Mas é um procedimento internacional. Entendi. Eles fizeram, tá? Mas vamos torcer, né, gente? Até ano que vem vai dar tudo certo, tá bom? Desejo muito boa sorte no estágio, tá? Não fiquem com medo de fazer o relatório, tá? Qualquer coisa podem me procurar que eu dou uma ajudinha, tá bom? Vou tirar uma fotinha nossa, tá? Da tela, tá, gente? Pronto. Obrigada, meninas. Fiquem bem, cuidem-se, tá? É um vírus muito perigoso, né? Hoje eu recebi uma notícia não muito feliz de uma colega que estava grávida. Ai, meu Deus, é que eu tenho um neném pequenininho. Ela pegou Covid, está entubada e a neném dela está na incubadora. Faz um mês, né? Então tá complicado. Então é isso, meninas. Cuidem-se, tá? Fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês, mesmo virtualmente, ok?
Eu vou pedir para vocês Tchau. saírem da sala, tá? Que eu preciso finalizar a gravação. Boa noite, gente. Tá bom. Qualquer dúvida, eu tô no WhatsApp, tá? Tchau. Até a próxima, né? Boa noite para todas. Tchau. Tchau. Boa noite. Oi. Professora, até a próxima terça? Na próxima terça, Alexandra, eu não vou estar aqui, mas eu vou estar no WhatsApp. Se você quiser, no particular, pode me mandar, tá? Beleza. Qualquer Então. dúvida, Tchau. beleza? Tá bom. Tchau. Beijo, tchau.